Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Mateus 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Se você achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos se aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos, e em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, que toda honra, glória, louvor e exaltação sejam dados a Ti, Senhor. Como bem a gente vem fazendo desde o começo desse culto, nós já Te louvamos, nós já Te adoramos, nós já bendizemos o Teu nome, já entoamos orações ao Senhor, já fizemos clamor, intercessões, e nós, nesse momento, nós queremos fazer mais um pedido, Senhor, de que a Tua palavra seja inteligível aos nossos ouvidos e corações, que nós possamos entendê-la, que ela venha ser explicada, e que o Teu Espírito haja em nosso coração através de ouvir, do ouvir e de o entender a Tua palavra. Faz assim, Pai. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos traz a iluminação necessária para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. E que assim sendo, possamos viver de forma prática em nossas vidas a Tua palavra. E que assim sendo, o Teu nome seja em tudo glorificado. Em nome de Jesus é que oramos, Te bendizemos e já Te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente vem durante esse mês trabalhando sobre esse tema, então virá o fim. E a ideia é justamente falar sobre os acontecimentos do fim, daquilo que vai se seguir até vir o fim. E para isso a gente tem trabalhado em cima do sermão profético de Jesus. E a gente não combinou isso, quer dizer, eu não sei se o Heberto usou o mesmo texto de Mateus. Ele foi o único que eu não vi. Foi Lucas, né? Mas o fato era a gente usar todo o sermão em cima do sermão escatológico, seja ele em Mateus, seja ele em Marcos, seja ele em Lucas. Em Mateus está descrito aqui no capítulo 24, em Lucas está descrito no capítulo 21, e em Marcos está descrito no capítulo 13. Amém?
Então esse era o nosso intuito. E nós fizemos o sentido contrário do sermão escatológico. Ele começa com o princípio das dores, que é o que a gente vai falar hoje. Em seguida ele vem a grande tribulação, que foi o que o Everton falou na semana passada. Depois vem a vinda do Filho do Homem, que foi o que o Flávio pregou. E por último, ele fala sobre a vigilância, que foi o primeiro sermão pregado aqui pelo Pai. Então a gente fez o inverso do sermão profético. A gente começou com a vigilância, depois a vinda de Jesus, depois a grande tribulação, e hoje nós iremos tratar sobre a questão do princípio das dores. Vocês haviam percebido isso? Amém ou não? Glória a Deus. O sermão profético de Jesus, ele é, em resumo, em suma, uma advertência. Ele é uma advertência aos discípulos e todos os discípulos que crerem ou que creram em Jesus, incluindo a nós. Então ele começa a advertir os discípulos sobre o que viria a acontecer. E ele começa essa advertência por causa de uma pergunta que os discípulos fizeram para ele. Ou, aliás, uma pergunta não, uma observação que os discípulos fizeram a ele. Então, eu gostaria que hoje a gente fosse o mais prático possível no sermão. Eu não vou explicar muita coisa, mas vou tentar ser o mais prático que eu puder. Então, eu vou tentar trabalhar em cima de lições que o texto vai nos dar. Então, a primeira lição que eu gostaria de tirar está nos versículos 1 e 2, que são o motivo de Jesus ter começado a trabalhar e a falar sobre o sermão escatológico. E diz assim, versículos 1 e 2: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A primeira lição que eu gostaria de tirar aqui é que nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a observar ou a colocar os nossos olhos naquilo que é transitório, naquilo que não vai ter muito valor eterno. Quer ver um exemplo? Quem de nós nunca ficou preocupado, além da conta, ficou preocupado, sendo que essa preocupação se tornou uma ansiedade, e em se tornando uma ansiedade é pecado, com o que iria comer amanhã, ou com a conta que tem que pagar amanhã, ou como a gente vai comprar um remédio para aquela pessoa da nossa casa que está doente. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. O que eu estou dizendo é que qual de nós não deu importância demasiada a essa coisa, esquecendo de que essas coisas são transitórias. Elas vão passar. Elas não vão permanecer por muito tempo. Nós não iremos passar a nossa eternidade nesse ambiente aqui. Não iremos. Os discípulos estavam admirados com as pedras do templo, com as construções. Eles olharam para o templo e em algumas, nas outras vão dizer assim: olha, que pedras, que construções. Eles estavam admirados com a beleza, com a grandeza de tudo aquilo. E Jesus disse: isso vai ser derrubado. Isso vai passar. Isso não continuará. Isso é uma tendência do ser humano. Nós fixamos
fixamos os nossos olhos em coisas que não vão permanecer. Fixamos a nossa atenção naquilo que vai passar. A nossa vida vai passar. Os nossos dias, se chegarem a muito, chegarão a 120. Se chegar a muito. Porque a Bíblia fala que a vida do ser humano não será mais que 120. Vocês lembram da época de Gênesis? Vocês lembram da época de Gênesis? É ótimo. Mas vocês lembram do que está escrito lá em Gênesis? Ficou melhor, né? As pessoas viviam 900, 500, 600 anos. E esse tempo foi abreviado para 120. Então, se chegarmos a muito, chegaremos a 120 anos. Hoje as pessoas não estão chegando a 20. Algumas não chegam a 18. Então nós estamos colocando aqui a nossa visão no que é transitório. Tiago disse que a nossa vida é como neblina. Ele não fala de chuva. Ele não fala de tempestade. Ele não fala de temporal. Ele disse que a vida é como uma neblina. E o que é que acontece com a neblina? Ela vem e vai. Rapidinho. Então, enquanto os discípulos estavam admirados com aquelas pedras, aquelas construções, aquela coisa grandiosa, Jesus disse: por que vocês estão tão admirados com isso? Isso vai passar. Não vai ficar aí pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. E é claro que aqui Jesus estava fazendo uma menção na destruição do templo que aconteceria lá no ano 70. E que aconteceu de fato. Então as coisas passam. Então por isso não adianta ficarmos ansiosos com o que vai acontecer. Ficarmos pensativos e preocupados demasiadamente com o que vai acontecer. Os nossos olhos precisam estar fixos e nós não podemos perder de vista o fim. Porque ele acontecerá. O fim chegará. E esse é o motivo pelo qual Jesus pregou esse sermão. Para advertir os discípulos que estivessem com seus olhos atentos ao fim que irá chegar. E isso, nos dias que vivemos hoje, é demasiadamente importante. Porque as pessoas estão vivendo como se o fim não fosse existir. Como se o fim não fosse chegar. Antes, eu lembro que quando eu era adolescente, um bocadinho, pelo menos aí uns 20 anos. Pelo menos. Quando alguém crente pregava pra gente, a tendência era dizer o seguinte: não, eu sou muito novo, ainda tenho uma vida para curtir. Quando eu estiver velho, aí beleza. Então, existia uma ideia de que eu até poderia ser cristão, mas lá no fim da vida. Talvez até por esse medo e esse temor que existia de que um dia o mundo ia acabar. E eu cresci naquela tensão de que o mundo iria acabar no ano de 2000. Lembra da profecia que nós tradamos? Eu ficava até fazendo conta, puxa vida, eu só vou ter 18 anos. E o mundo vai se acabar, não vou ver nada. Então existia essa ideia de que o mundo iria acabar, mas eu até queria servir a Jesus, mas lá para frente. Hoje essa ideia nem existe mais. Quer o mundo acabar? Tu acredita nisso? Ficou, já era. Olha, quantas vezes fizeram previsão de fim do mundo e ele não acabou? Isso é coisa de como é que chama? Não é nem radical não, é
Fanático religioso. Isso é coisa de fanático religioso, dizer que o mundo vai acabar, que Jesus voltar nada. Já faz tanto tempo que ele disse que ia voltar, mais de 2000 anos, cadê? Hoje o mundo está assim, vivendo assim. E eu não estou falando apenas do mundo lá fora, a igreja tem vivido assim. Ela tem esquecido essa verdade que o próprio Jesus havia falado. O sermão profético de Jesus é uma advertência acerca do fim. E a igreja precisa estar alerta aos sinais. A igreja precisa estar atenta para o fim que está chegando. Ou melhor, que vai chegar. E eu disse o melhor, eu corrigi, porque eu tenho um problema muito grande com aquela frase que diz assim, olha, Jesus está voltando. Eu não gosto dessa frase. Que parece que ele está num caminho tão longe, caminho tão longo, ele está no caminho, está quase chegando. Eu gosto da frase, Jesus vai voltar. Porque isso é a qualquer hora. Ele não está chegando como se ele estivesse viajando e vai chegar. Não, ele vai chegar. Um dia. O dia e a hora ninguém sabe, mas ele vem. A qualquer momento a trombeta soa e ele está voltando, ele volta, ele chega. Então o sermão profético de Jesus é uma advertência nesses termos, nesses trâmites. E a igreja precisa estar atenta para isso. Nós precisamos parar de viver como se ele não voltasse mais. E precisamos colocar os nossos olhos não nas coisas transitórias, mas nas coisas eternas. Porque as coisas transitórias elas irão passar. Mas a eterna é para sempre. E é nessas coisas que os nossos olhos precisam estar fixos. Não nas grandiosidades desse mundo, mas na eternidade com Deus. Amém? Essa é a primeira lição que eu gostaria que nós observássemos aqui. Que nós colocamos mais importância naquilo que é transitório do que naquilo que é eterno. A segunda lição que eu gostaria de tirar é uma advertência que Jesus faz dos versos 3 ao verso 8. Amém? Diz assim: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: tendo cuidado para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei falar de guerras e rumores de guerras, e não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu quero chamar aqui a nossa atenção para essa palavra aqui que Jesus diz no final do versículo 4. Tende cuidado para que ninguém vos engane. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Muito importante. O engano nos leva para o caminho errado. Quem aqui já se perdeu? Quem aqui já se perdeu porque era para ter pego um caminho e pegou outro? É muito ruim. Olha só, nós estamos falando de coisas daqui da terra. Ou seja, pegar um caminho pensando que é o caminho certo
e aí quando a gente vê é o caminho errado, e aí não deu onde a gente queria chegar. Agora você imagina, se você pega um caminho, pensando que você está indo para o céu e não está. Que você começa a viver ensinos que não condizem com o que as Escrituras nos diz. E quando o fim chegar, Jesus voltar, e não estivermos guardando os mandamentos como Ele disse, o que vai acontecer? O que aconteceu, aliás? Erramos o caminho. Perdemos de vista, perdemos o foco. A advertência dele é cuidado para que ninguém vos engane. Não se deixem enganar. Não errem a direção. Não tomem o caminho errado ou o caminho do erro. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que é por isso que a gente preza tanto pelo ensino aqui. É por isso que a gente preza tanto pela exposição das Escrituras. É por isso que a gente preza tanto pelos cultos de doutrina e de ensino. É por isso que às vezes a gente perde noite de sono. É porque a gente perde entre aspas, né? Passa o dia inteiro lendo, estudando, para que a gente tenha a responsabilidade de ensinar o que é correto. Para que a gente não corra o risco de estar falando o que eu acho e o que eu penso, mas falar o que a Bíblia diz. E é por isso que dia após dia, pregação após pregação, a gente vem aqui e diz: cuidado, não deixe que ninguém engane vocês. Não deixe que ninguém vos leve pelo caminho do engano. Não deixe que ninguém diga para você que você vai ficar próspero se você seguir a Jesus. Cuidado que ninguém vos engane. E eu acho importante aqui, porque Jesus diz como isso pode acontecer. Olha só, versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui nesse versículo em especial, ele diz que muitos virão em meu nome. E aqui de fato ele está falando que pessoas viriam dizendo: eu sou o Cristo. Mas me parece que Jesus, no sermão escatológico, ele faz o seguinte: primeiro, ele fala sobre o que vai acontecer, princípio das dores. Depois ele aprofunda como isso vai acontecer. Aí ele fala da grande tribulação e da vida dele. Então quando ele diz, versículo 5, que virão muitos em meu nome, ele não está apenas dizendo que vai vir pessoas em nome dele, ou melhor, dizendo que é ele, mas vai vir pessoas em nome dele, dizendo: não, eu estou ensinando Jesus. Eu estou pregando sobre Jesus. Essas são doutrinas de Jesus. E por que eu estou afirmando isso, já que o versículo 5 não está dizendo? Porque lá no versículo, olha só, versículo 11, ele diz assim: também surgirão muitos, o quê? Muitos o quê? Falsos profetas. E ele repete isso no versículo 24, olha aí, por favor. Porque surgirão falsos profetas e falsos cristos. Agora ele coloca as duas coisas. No versículo 5 ele diz que vai aparecer pessoas dizendo que é Cristo.
No versículo 11 ele diz que vai aparecer falsos profetas. No versículo 24 ele diz que vai aparecer tanto falso profeta como pessoas dizendo que é Cristo. E o mais interessante, olha o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, fazendo o que, irmãos? Fazendo o que? Grandes sinais e o que mais? E milagres. Eu quero chamar a sua atenção porque aqui ele não está dizendo que o milagre e o sinal é falso. Ele está dizendo que o profeta é falso, não o milagre. Porque muito embora ele possa realizar milagres, nem todo milagre vem de Deus. Eu vou mostrar para você que nem todo milagre e sinal vem de Deus. Vocês estão lembrados do que aconteceu lá no Egito? De novo, né? Moisés fazia um sinal vindo da parte de Deus. O que é que os magos faziam? O mesmo sinal. Eles eram de Deus? Não. Hoje as pessoas estão seguindo líderes porque eles estão fazendo milagres e sinais, sem tão pouco se preocupar se eles são de Deus ou não. Como nós sabemos se ele é de Deus ou não? É pelo milagre que ele faz? É pelo sinal que ele realiza? Então pelo que é? Pelo que ele ensina. É pelo que ele ensina. E não pelo milagre que ele realiza ou o sinal que ele faz. Se o que ele ensina está em desacordo com as Escrituras, então ele é um falso profeta. E não importa o milagre que ele faça. Não importa o sinal que ele realize. Ele não é de Deus. Ele não é em nome de Jesus. Ele é um falso profeta. Cuidado. Que ninguém vos engane. Olha a advertência que Jesus está nos dando, irmãos. E hoje as pessoas estão procurando essas coisas. E o que é mais ruim disso é que quando a gente faz um alerta assim para alguém em específico, a pessoa fica com raiva da gente. E a frase que ela mais usa para defender o falso profeta é o quê? Não toque. Ungido. Ungido por quem? Por Deus é que não foi. Jesus está nos dando um alerta. Não vos engane. Não se deixe enganar. No fim, ou perto do fim, vai aparecer falsos profetas, vão aparecer falsos cristos, e parece que a igreja esqueceu dessas coisas. E quando aparece alguém aí fazendo alguma coisa, homem de Deus, calma aí, vamos ver se ele realmente é homem de Deus. O que ele ensina? O que ele ensina é bíblico? O que ele ensina está em desacordo com aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, e que está registrado nas Escrituras. Cuidado, que ninguém vos engane. O que mais que Jesus diz? Que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane quando o mundo vai acabar. Eu comecei dizendo aqui sobre a profecia de Nostradamus, mas não foi só Nostradamus que fez profecia do fim do mundo. Nós temos aí uma gama de pseudo-crentes que falaram quando o mundo ia acabar e nunca acabou. Nós temos a fundadora de, meu Deus, como é a Ellen White, ela fundou o que mesmo? Hã? Adventismo. Quantas vezes a Ellen White prevê o fim do mundo? Quantas? E nunca acabou.
Recentemente, eu não lembro se foi a Neide Tioca ou foi a outra apóstola, a Valnice Milhões, que preveu também o fim do mundo e nunca acabou. Porque Jesus fala isso, olha versículo 6, preste atenção. Vocês vão ouvir falar de rumores de guerra, mas não fiqueis alarmados, porque é necessário que assim aconteça, mas o que? Ainda não é o fim. Então não vos engane, quando alguém diz, olha, o fim do mundo é tanto, não vos engane. O mundo vai acabar quando Jesus tiver que acabar ele, quando ele quiser. Não é quando um falso profeta faz previsões erradas, não. É quando ele disser, agora vai. O mundo vai acabar quando a gente olhar para cima, ouvir a trombeta, olhar para cima e ver o Filho do Homem descer como um raio. E ele vai vir nas nuvens com poder e muita glória, como diz aqui Mateus. Não é quando um falso profeta diz dia, marca a hora e tal, e não acontece não. É quando ele disser, é agora. É quando ele disser, vai lá, arcanjo, e toca essa trombeta aí, porque agora chegou a hora. Não vos deixe enganar, irmãos. Não vos deixe enganar por falsos profetas, por falsos cristos. Sabe, eu estava olhando aqui e eu pude perceber que no versículo 5, quando ele fala de Cristo, ele coloca um C maiúsculo ali, porque de fato ele estava dizendo que iria aparecer pessoas que iriam dizer, olha, eu sou o Cristo. Mas eu fiquei pensativo, porque no versículo 24, o falsos cristos aqui não está em maiúsculo, vocês podem ver aí, ele está em minúsculo. Isso me fez pensar que esses falsos cristos aqui, do versículo 24, não eram pessoas dizendo que eram Cristo, mas pessoas dizendo que eram ungidas, tal qual Cristo. Qual o significado da palavra Cristo? Qual é? Messias, prometido, escolhido e ungido. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e nós estávamos falando sobre esses pastores midiáticos que estão na mídia, que tem programas de televisão e tudo mais. Aí geralmente passam muitos testemunhos e eu estava falando para ele que tinha escutado uma vez uma mulher dizendo assim, eu sonhei com o Senhor e fiquei curado. E tem um programa que está passando que é tipo uma campanha. E o cara fica na porta lá do prédio, recebendo as pessoas. E cada pessoa que passa, ele pega e dá uma cabeçada nela. Irmãos, isso não é brincadeira, é sério. A pessoa passa e tem uma fila enorme de pessoas. E aí ele diz que, e usa um versículo para isso, tá certo? Ele usa um versículo para isso. Ele diz que quando a pessoa a quem ele bate a cabeça, aquela pessoa vai receber um milagre. E aí é um monte de testemunhos, uma fila de testemunhos. A pessoa faz uma fila, vai passando, ele vai só contando e vai passando. E eles estão atribuindo esse milagre à cabeçada que ele deu. Glórias à chifrada. Eu estava até brincando com o meu amigo, eu disse assim, mas se eles quiserem uma chifrada, vai para o pé do bote, né? Ele tem a chifrada mais forte. Então, irmãos, quantas pessoas estão atribuindo esse tipo de coisas a pessoas e não a Jesus? A falsos ungidos. Cuidado, ninguém vos engane. Amém, irmãos? Amém.
terceira lição e última. Versículos do 9 ao 13. Ele diz: então sereis entregue à tortura, vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair, odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. A terceira lição aqui é uma progressão da maldade. A maldade vai aumentar e a maldade tem aumentado. Quantos e quantas pessoas têm perdido a sua humanidade? As pessoas têm se tornado cada dia mais desumanos. E mais, têm amado mais bicho do que gente. Pessoas tratam animais como tratam pessoas. E, melhor, tratam animais melhor que pessoas. Deixa eu fazer uma ressalva. Eu não estou dizendo que você não deva amar os animais. Estou dizendo que você não pode amar um animal mais do que a gente. Que é a inversão de valor. É isso que eu estou dizendo. Eu particularmente não gosto de bicho de estimação. Mas nem por isso eu estou fazendo uma apologia, uma defesa, para que você, não, é bicho para espancar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo é que nós estamos desumanizados. Talvez até porque estamos tão acostumados com aquilo que é mal. E quer ver uma coisa? Porque talvez eu esteja falando e você, não, mas que é isso, eu não sou assim não. Quer ver uma coisa? E eu vou me incluir nisso. Não estou me colocando fora disso não. O cara pegou uma criança de 2 anos, estuprou e matou. Qual é a primeira coisa que passa na nossa cabeça? O que ele merece? Não é isso que a gente pensa? Nós estamos, por causa da maldade que está aumentando, nós estamos perdendo o nosso amor. E eu sei, irmãos, eu não estou aqui dizendo que eu sou, se o cara fizesse isso com a minha filha, eu soltava beijinho para ele. Não estou dizendo isso não. Eu estou mostrando como as coisas de fato estão acontecendo. A maldade está aumentando e nós temos que ter cuidado para não seguir ela. Para que ela não aumente em nós, tal qual ela está aumentando no mundo. Porque Jesus está falando aqui de uma progressão da maldade. E mais do que isso, não é só uma questão da maldade aumentar. É quando ela aumentar, o amor apaga, o amor diminui. Ele fala isso. Versículo 12. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E é um alerta para a igreja. Nós somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. Não podemos pensar como o mundo. Nós temos que pensar com a mente de Jesus. Muito embora a nossa vontade fosse estraçalhar o desgraçado. Mas não é assim que o cristão age. O cristão tem outra ação. Com o cristão não é ação e reação não. Se alguém fizer o mal contra você, engula. Engula. Não revide. Lembra do que Jesus falou? Se alguém te der um tapa na face, tu faz o quê? O que ele quis dizer ali é que você não revide. Não é que você, doeu aqui, mas agora bate aqui para não ficar aleijado. Não é isso. É você não revidar a ofensa, a maldade que fizeram com você. Porque quanto mais, preste atenção, quanto mais nós revidamos a maldade que fazem conosco, mais o amor da gente esfria. E é isso que Jesus está alertando. Para finalizar, irmãos, versículo 14.
E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. E é por isso que nós temos falado muito do evangelho, para que nós possamos pregar de fato o evangelho e não um evangelho. Precisamos pregar o evangelho de Jesus, o evangelho do reino de Deus. Eu quero finalizar aqui lendo com vocês Mateus 25, por favor. Falamos todo esse mês sobre então virá o fim. E eu gostaria que esses versículos que a gente lê agora, como conclusão, vou ler ele como conclusão, que eles não saiam da sua cabeça. A partir do versículo 31 de Mateus 25. Amém? Preste bastante atenção na leitura. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa a ovelha dos bodes ou dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, os cabritos, os bodes: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fim vai acontecer. O fim virá. Que ninguém nos engane. Que não nos deixemos enganar. Que os nossos olhos não estejam naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. Que a gente não deixe que o nosso amor esfrie e a nossa maldade aumente. E que a gente evangelize todas as nações. Para que assim, verdadeiramente, possa vir o fim. Amém? Que Deus nos abençoe.